E aí, tudo bem? Tudo Bom, muito bom bem? ter você. Bom te ver. Bom, muito melhor ainda ver você aí, queridão. Prazer estar aqui contigo. Que bom, que bom. Primeiro eu quero que você, eu já te apresentei rapidamente, mas dá um oi para essa galera, estamos formando ainda a audiência, o pessoal está entrando aí, Théo. Dá um oi aí, Fala, pô. galera. Theo Hayashi aqui. E tô junto aqui com o Bispo Rodovalho, que eu chamo de tio Robson, porque ele me conhece desde que eu tenho acho que uns 5 anos de idade. Falando isso, você me denuncia, Théo. É. Ah, isso mesmo. Verdade, gente. Que coisa, como a vida tem surpresa, né, Théo? Pois é, o tempo voa, né, Bispo? Que loucura. Não, pode ficar É, informal, Theo. Aqui não precisa falar de bispo nem pastor. tá Aqui, bom, tá aqui, bom. aqui é coração mesmo, tá? Aberto, rasgado. Ô, Tô Theo, vendo fala um aqui a pouquinho. Priscila. Abraço, Priscila. O pessoal tá conectando aí. É um prazer estar aqui. Não, prazer é nosso receber você, carinhosamente. Theo, fala para a galera um pouquinho da nossa história. O pessoal fica curioso de saber como é que o Theo chama o bispo de tio, de onde foi isso, né? Conta um pouquinho dessa história aí para essa Eu galera, acho enquanto eles que estão entrando. Na verdade, né, a história vem antes de eu nascer, né? Eu acho que, inclusive, eu recebi o teu livro, essa vez que eu estive lá no Arena, Ah, e o pessoal, a Priscila e o Lucas me deram o teu livro, no pacote lá que eles deram para os preletores, a e biografia. isso, e eu tô lendo lá, né? E é muito interessante a história, porque tem muito a ver com o mover do espírito no Brasil, né? Sim, total. E eu acho que hoje a gente está. Eu acho não, eu tenho certeza que hoje nós estamos vivendo fruto daquilo que a tua geração, e até antes, né? E a tua geração vem plantando já, e hoje nossa geração tem a benção, o privilégio. Alguns vão falar até a sorte de não ter que ralar tanto quanto vocês. Só É colher os verdade. frutos daquilo que vocês semearam. Então, quando eu encontrei tua mãe, eu me Aham. lembro, quando eu encontrei a tua mãe na igreja, no Monte Sião, eu me lembro que naquela época o Brasil tinha 3% de evangélicos. 3. Uau, uau, uau. Por que, que eu lembro disso? Porque eu fiz um evento com um cantor muito famoso de um hino, Ninguém Detém a Obra Santa. Ninguém detém, é obra santa. Sim, sim, Luiz de sim, sim. Carvalho. Aham. E eu encontrei com o Luiz num evento e nós dois abraçamos. Eu era bem jovem e ele já era um cara já de quase 50 anos. E ele falou comigo, chorando. Nós estávamos chorando no altar e ele falou: será que um dia, Robson, me chamando de Robson, será que um dia a gente vai ver esse país evangelizado? Será que um dia Uau, nós vamos ter uma igreja valente, um presidente que fala em nome do Senhor Deus? Será que um que coisa. dia? Você já pensou? Eu me lembro É, disso como se fosse um filme. E é, 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 hoje, hoje, é. a gente tem mais de 32% dos evangélicos, da população brasileira evangélica. Nosso presidente é um homem que confessa o nome do Senhor, né? Pois é. Que é cristão, assumido todo o governo, comprometido Sim, com nossas bandeiras. Isso parece sim, um sonho, né? Tem muita coisa sim, hoje que sim. parece um sonho, não é só isso. Pois é, pois é. Quer dizer, de pensar que de cada três brasileiros, um seria evangélico, né? Já é uma Já pensou? coisa. Eu lembro, né? Eu conto aqui pra galera, assim, eu sou da década de 80, nasci e cresci na década de 80, brincando no prédio, na rua, no bairro, você não encontrava outro evangélico. Na escola, você não encontrava outro evangélico, você encontrava todo mundo católico. Hoje, qualquer um tem alguém na família que é evangélico, né? Então, quer dizer, você vê uma expansão aí da Igreja de Cristo muito forte. Mas a nossa história vem lá de trás, né, tio Robson? Que a minha mãe, na época, meu pai também que estava em casa, pastor Jack Schisler, movimento de comunidades, e a gente tem vendo algo do Senhor aqui em São Paulo, vocês vindo para investir, semear e também, enfim, ver aquele negócio se desenvolvendo.
naquela época lá também da nossa igreja, na época Monte Sião, né? A gente viu muita coisa sair de lá também. E daí, assim, eu fui reconectar contigo mais tarde, depois de casado já, né? E depois descobri que a família da minha esposa também tinha uma certa conexão com o mover de comunidades lá do Rio de Janeiro também. Minha Sim. esposa é do Rio, para quem não sabe. Então, Era o avô dela, né? O pastor Gilson, não é isso? isso, o avô dela. E daí o pai da minha esposa, os irmãos, todo mundo participou desse mover de comunidade também. Então foi bênção, mundo dá voltas, né? Muito, muito incrível isso tudo. Ô, Theo, vamos conversar um pouquinho agora sobre o futuro. Nós fomos para o Sim, passado, agora vamos dar uma viajada. E a igreja, liderança do futuro. Nós estamos aí hoje com esse problema da internet, muita gente querendo cortar caminho, não é? Vai para a internet, torna-se um influenciador e acha que com isso tem aí uma multidão de discípulos, pessoas que não ganhou para Jesus, não discipulou, não formou. Então, essa coisa da internet de produzir líderes meio fakes, meio virtuais, não vou nem falar fakes, vou falar virtual porque você não sabe o que é. É sim, um sim, é verdade. avatar. Você não conhece a pessoa, você não tem relacionamento, você não tem nenhuma indicação do caráter. Quer dizer, isso é o que está desenhando. Vou te falar uma coisa, eu me choquei quando eu descobri, porque a gente trabalha tanto e corre tanto no nosso universo, né? Cada um de nós temos um mundo, temos o nosso Sim, universo. A gente mergulha nisso e de sim, repente sim. você descobre que você não está conseguindo enxergar um É, fenômeno que está passando ali perto de você. Quando é, eu vi isso, eu me choquei, sabia? Falei, Jesus Cristo, o que está acontecendo com nossos jovens? pois é. Os nossos jovens hoje estão sendo levados por quem? Quem são os mentores, os influenciadores desses jovens hoje, que vão ser Sim, os líderes da geração adulta de amanhã? é. Eu acho assim, eu falo aqui para os meus liderados que a gente tem que ser bem claro na maneira de enxergar as coisas. Então, uma coisa são métodos, a outra coisa é a missão. Eu falo, eu estou casado com a minha missão. Eu vou até que a morte nos separe. Eu vou até a cova com a minha missão. Agora, os métodos eu namoro. E quando o negócio está dando certo, você vai ficando. Mas o dia que o negócio, cada um tá indo por uma direção diferente e o namorado ou a namorada não tá te levando para o altar do casamento ou para o cumprimento da missão, você tem que terminar o relacionamento. Então, da minha maneira de enxergar a gente tem que saber discernir os métodos. Eu acho que um dos erros que aconteceu no passado, e não é só na igreja brasileira, eu acho que é na humanidade, as pessoas elas se apegam demais a métodos. E a gente não consegue discernir as coisas porque o ser humano tem essa tendência de se apaixonar por aquilo que ele faz, né? Então eu falo assim, é muita ênfase no como e você acaba se distraindo do porquê, né? Do ok e do porquê. Então eu falo assim, eu preciso ter muito claro na maneira como eu lidero o que é que eu estou fazendo. Quando eu disse sim para Jesus, eu entendi que eu sempre tive profecias, desde crescendo, promessas do Senhor. Minha mãe sempre falava, ó, não tem como você fazer não, você não consegue fugir disso. Tanto é que eu lembro uma vez que eu fui conversar com o Senhor, porque o negócio estava tomando uma dimensão. Eu falei, cara, eu quero conversar com uma pessoa um pouco mais neutra, que não sabe de nada. E eu perguntei, vale a pena esse negócio? Você falou, se tiver chamado, sim. Se não tiver chamado, você não vai aguentar. E sabe, o negócio que eu lembrava sempre, minha mãe falando, você tem chamado, você não tem como escapar desse negócio. Você pode ir para a política, você pode ir para o mundo dos negócios, você pode querer ser atleta, que era o sonho quando era pequeno, ser como todo brasileiro, ser jogador de futebol. Você pode querer voltar para os Estados Unidos e viver o sonho americano, só que tem uma chama dentro de você que vai arder. Você não vai conseguir apagar esse negócio, vai ter que acabar voltando para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer desde o ventre, do meu ventre, quando você estava dentro de mim, que eu escutei Deus falar as coisas acerca da tua pessoa. Essa é a minha missão. Então, o dia que eu disse sim para Jesus, que foi com o dia que eu fui resgatado sobrenaturalmente no meio de uma balada lá na Flórida, eu universitário, perdido, e eu falei, Jesus, é agora. Peraí, só um pouquinho. Vocês parou lá por quê? Você estava na Inglaterra? Como é que vocês foram para Sim, lá? a gente morava na Inglaterra quando a gente era pequeno,
voltamos ao Brasil, né? E eu fui Você fazer... voltou para cá. Voltamos ao Brasil. Eu terminei o ensino médio no Brasil. E quando eu estava no ensino médio do Brasil, eu queria ir embora. Eu nunca me senti, assim... A verdade, né, Bispo, é que na minha vida eu sou metade japonês, né? Então, eu não sou japonês, mas não sou brasileiro. Então, já começa a crise. O que eu sou? Estudava num colégio americano. Estudava num colégio americano, mas não era americano. Ia para Inglaterra, mas você não é inglês. Enfim, daí eu falei, cara, eu quero sair daqui. Então, o trauma que eu tive de ver a questão da crise do casamento dos meus pais, com meu pai largando tudo e indo embora, vendo os bastidores do ministério. Eu falei, cara, a última coisa que eu quero é ser pastor. E me meti para os Estados Unidos. Ganhei uma bolsa para jogar bola e estudar psicologia numa universidade lá na Filadélfia. Fui. Só que minha mãe, quando eu estava indo embora, ela falou assim, ó, você vai lá e encontra um clube cristão. Você tem que encontrar um clube cristão na universidade. Eu ia morar na República, morei na República há 2 anos. Você precisa se cercar de amigos cristãos. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou. Cheguei lá, não encontrei amigos cristãos. Quando eu menos percebo, assim, eu tô no meio aquela balada, era festa toda noite, era aquela loucura. Aquela coisa que você vê em filme de universitário americano. E eu tô um dia numa balada, depois de 2 anos longe de Jesus, louco, já tava horas fora de mim, sem ninguém pôr as mãos sobre mim, sem ninguém orar. Eu fiquei sóbrio debaixo da convicção do Espírito Santo. No meio da pista de dança, comecei a chorar debaixo da convicção. Saí correndo e eu escutei uma voz dentro de mim. E a voz era, eu te criei para mais do que isso. Você sabe da aventura que eu quero te levar. Sai dessa vida. E quando eu falei sim, eu escutei uma outra voz, que era Jocum. O que eu nunca tinha ouvido falar da minha vida. Nunca, ninguém falou para mim de Jocum. Aquela noite fui pro Google. Botei lá Jocum. Comecei a ler, falei, então Deus quer que eu seja missionário. Falei, eu vou fazer isso. Eu fiz a inscrição online. 4 meses depois, eu estava indo para o Havaí, que era a sede da Jocum. Tinha terminado os relacionamentos, amizades, trancado faculdade, e meti para lá. Cheguei lá e eu comecei a me apaixonar por Jesus, sem ser o filho do pastor, neto do pastor, o sobrinho do pastor. Eu era o Theo, ninguém me conhecia lá. E me apaixonei por Jesus. E eu entendi o que Jesus me chamou a fazer. Então, aquele dia, eu entendi. A minha missão de vida é cumprir 2 coisas. Para tentar resumir. Sim. Eu tinha que cumprir o grande mandamento, que é amar a Deus com tudo que eu tinha e amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu ia cumprir a grande comissão, fazer discípulos. As duas coisas que eu falei, eu vou fazer isso, pro resto da minha vida. Então, essa é a minha missão. Até hoje é minha missão. Agora o meu método é diferente. Eu não tô mais na Jocum. Fiquei com eles 3 anos. O senhor falou para mim, já deu teu tempo, saí. Fui para Carolina do Norte, ser pastor de jovens. Fiquei lá também. 5 anos. O senhor falou, acabou, volta pro Brasil. Então, quer dizer, a minha missão é a mesma. O meu método é diferente. E quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2008, a gente começou no Mackenzie, né? Com um evangelismo dentro das universidades do Mackenzie. O negócio foi crescendo com Dunamis. E depois foi entrando na internet, bem pesado. A internet foi entrando bem pesado. Só que daí, eu tava com uma galera que era bem antenada nessas coisas comigo. O pessoal falou assim, Theo, a gente tem que entrar na internet, cara. A gente tem que entrar na internet agora. Tô falando, tipo, 2010, 2009. E eu falo, não, que internet, cara? Esse negócio aí não existe. O negócio aqui é tete a tete, cara. A gente tem que até trazer o povo. Eu falo assim, vamos fazer os 2. Tem que fazer os 2. Os 2 métodos funcionam. Eu relutei um pouquinho aqui lá, mas eu falei, tá bom. Então a gente começou. Agora, eu tive o luxo, eu acho, e o privilégio, as pessoas pensam que não é. Na época eu não achava que era, mas é. Quando eu estava no ensino médio, adolescente, na igreja, e tinha voltado já para São Paulo, os nossos líderes de jovens, era aquela época que tinha muito esquete. Não sei se ainda tem, mas na minha época tinha aquelas esquetes que a gente fazia. A gente era os palhaços lá do grupo. A galera ria, a gente se divertia e tal. E o líder de jovens falou pra mim assim, você quer fazer a esquete da semana que vem? Você e teus amigos? Eu falei, eu quero. Então, você vai chegar 1 hora antes e vai varrer o pátio. Falei, tá bom, trato. Então, eu vou fazer isso. Daí ele falava assim, eu tinha uma banda, né? Isso, 15 anos de idade, 14 anos de idade. Vocês querem tocar no louvor?
Não porque a gente era adorador, porque a gente queria ter banda, né? E ele sabia, obviamente, manada bobo, ele falou, então vocês vão chegar um pouco mais cedo, vocês vão lavar o banheiro. Tá bom. E daí ele começou a fazer as coisas. Era a maneira que ele via o compromisso. Você quer servir? Porque você não vai ficar em cima de uma plataforma que você não está disposto a construir. Então, vocês vão servir. Então, quer dizer, a gente foi criado nisso. Então, de certa maneira... Quer dizer, o seu caráter foi trabalhado. Você não Lógico. apareceu no vídeo sem genealogia, sem princípio, sem fim, como se fosse um Elias aí, e agora todo de botox, todo produzido. E aí começa a acontecer as coisas. Isso não tem origem, isso não tem raiz, isso não tem sustentação. Não tem. Então, daí eu lembro que nem assim, umas coisas que eu sinto falta hoje, assim, escola dominical. Né? Então, porque eu cresci na igreja, você tinha que trazer versículo memorizado, daí ganhava prêmio. Então, até nisso, o líder lá dos adolescentes falava, você quer tocar? Então tem que ter lição de casa feita da escola dominical. E dava umas coisas pra gente fazer. Então, quer dizer, aqui negócio, você não vai percebendo. Eu ficava perguntando pra mim, era sábado à noite, tinha que entregar no domingo a lição da escola dominical. Eu ficava falando, mas por que eu tenho que ficar copiando versículo? Eu tinha que copiar 30 e poucos versículos por domingo, até pra próxima semana. O que isso vai me adicionar em nada? Hoje, bispo, eu tô preparando mensagem, as coisas vêm. Eu tô puxando. E eu sei que é de coisa que eu investi quando eu tinha 12 anos, 13 anos, que minha mãe falava, vai copiar versículo. Você tem que memorizar a Bíblia. Você entende? Então... Sua mãe era bem curso firme. Minha mãe era linha dura, né? Vocês se conhecem, né? É linha dura, aquela old school. Então, quer dizer, daí chegou a internet. Hoje, você fala assim pro jovem, você quer pregar? Quero. Então vai fazer isso. Não vou. Você entende? Então hoje, por muito tempo, eu acho que a internet ela fez duas coisas. Ela difundiu muito a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo deu um escape para pessoas serem formadas na escola do Espírito Santo. E eu acho que hoje a conta está chegando. E eu acho que uma das coisas, eu estava conversando recentemente com um amigo meu, a pandemia fez com que pastores que nunca deram valor para a internet tenham que dar valor. E cada vez mais vai começar a nivelar o jogo. Você entende? Então, eu acho que é uma coisa que vai acabar nivelando e ao mesmo tempo, eu vejo que o que a gente tem que começar... Assim, a primeira curva é que todo mundo começa a ficar, uau, o fulano consegue comunicar bem na internet. Só que quanto mais informação vem chegando pela internet, coisas ruins ou más, de certa maneira, de uma maneira meio de osmose, o povo vai se educando. Daí você começa a discernir, que nem, por exemplo, eu lembro quando Netflix saiu. E eu e a Júnia, a gente amava Netflix. Pô, vamos ficar aqui assistindo Netflix, tá? Daí você começa a assistir Netflix. Daí vai 1, 2, 3. De repente você fica... É uma novidade, então você começa a consumir demais. Só que quanto mais aquela novidade vai oferecendo outras opções dentro do cardápio daquela novidade, você, sem perceber, se torna mais seletivo. Então, por exemplo, tá cheio de jovens, estão falando na internet, estão falando umas baboseiras. Vocês devem ter já escutado falar algumas coisas aí, né? E é chocante. É chocante. É isso aí. Esse é o motivo pelo qual estamos conversando isso aqui agora. Exato. Mas você vai nos comentários, bicho, você começa a ver quem que tá criticando. São jovens. Eu fiquei pensando, olha só, o povo já tá começando a sacar, isso aqui é ruim. Entendeu? Então, no universo da internet, eles já estão se educando. Calma aí. Isso é heresia. Não, isso aí não é correto. E eles estão começando a se manifestar. Então, é meio que um ecossistema que ele está se encaixando aos poucos. Ele vai começando a achar o seu devido lugar. Então, nos primeiros, talvez, 7, 8 anos aí passados daquele boom de redes sociais, era aquela coisa, era a terra de quem chegar primeiro. É que nem aquela corrida do ouro para o oeste dos Estados Unidos. Quem chegar primeiro marca lá o território, isso aqui é meu. Só que aos poucos as pessoas vão chegando, vai ter que ter ordem, vai ter que ter seleção, vai ter que ter critério, vai ter... Começa de uma maneira orgânica uma curadoria. Isso aqui é Bíblia, isso aqui não é Bíblia, isso aqui dá fruto. Mas o que esse maluco tem para falar para mim? Que igreja que o cara pastoreou? Calma aí, não, calma aí. E daí na cabeça do jovem, ele começa a trazer a distinção. Por exemplo, hoje mesmo,
algumas horas atrás, eu tô num grupo de WhatsApp com vários pastores da nova geração. Daí, a gente tem um trato lá que a gente só aprova para entrar no grupo quando tem lá uma cúpula que aprova, ó, entra no grupo do WhatsApp. E daí alguém falou assim, mas calma aí, tu vai deixar o fulano entrar por quê? O cara não é pastor. Ah, mas o cara tá seguidor. Na hora já começou. Seguidor não quer dizer nada. Tudo pastor jovem. Pá, 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 pá. Então assim, vamos diferenciar uma coisa. A gente vai deixar critérios. O cara tem que ser pastor ou influencer. Vamos dividir as coisas. Então, aos poucos, as regras do jogo estão ficando mais claras. E na cabeça do jovem, o jovem já está sacando. Ele não é pastor. Ele é um influenciador. Ele é um youtuber. Ele tem um TikTok bombando. Ele tem um Instagram com muito seguidor. Mas esse aqui é pastor. Ah, e ele é pastor e também tem uma galera no Instagram. Então, quer dizer... Ô, Theo, tem um versículo que... Esse assunto parece um assunto tão novo, mas na verdade é um assunto velho. Quando o apóstolo Paulo conversa com os coríntios, a igreja dos coríntios, o apóstolo Paulo ficou bravo. Paulo fica bravo algumas vezes na Bíblia. E ele ficou bravo porque ele falou, pô, vocês estão achando que vocês têm muitos pais? Eu vos gerei no evangelho. Vocês têm muitos ais. A palavra ais ali são mestres, são professores. Sim. Professores. Agora, quem vos gerei, pai, sou eu. Eu gerei vocês. Eu criei vocês no evangelho. Então, Paulo dá meio que um choque. Madura. Quer dizer, é o mesmo problema, só que numa geração lá primitiva da igreja, da história da igreja primitiva. Quer dizer, pessoas que querem cortar o caminho. Porque não tem problema você ser um influencer, mas tem problema você ser um influencer, do influencer querer você fazer uma paternidade. Você não discipula, você não gasta tempo com aquela pessoa, você não chora com ela, você não ora com ela, você não discipula a vida dela. Quer dizer, como é totalmente diferente. Uma coisa é um curso na internet, né, tem cursos que têm valor na internet, de liderança e tal. É como você falou, é um método que pode sim ser usado. Agora, completamente diferente de coração, de vida, porque a vida, ao longo das décadas que vivemos, os golpes são muito fortes. Esse negócio aqui de internet não segura as pancadas da vida. As pancadas da vida, os golpes da vida demandam aliança muito profunda de amor, de caminhar juntos, de chorar juntos. Eu costumo dizer o seguinte, você não pode celebrar com uma pessoa que não chorou e não gestou com você a sua semente. Eu tenho que celebrar com quem comigo semeou. Exato. E aí comigo tem que colher. Não é justo fazer uma coisa dessa. E isso acontece muito. Então nós estamos meio que a internet, meio que parece que ela favoreceu um pouco o oportunismo. Se não tiver critérios, então a gente vai criar uma coisa aí meio oportunista e distanciar da vida, dessa coinonia, dessa relação real, honesta, verdadeira, que é a vida cristã. Mas sabe o que eu penso, tio? Porque assim, eu acho que tem isso, mas só que eu também vejo um outro lado também, que não é que contrapõe ao que foi dito. Eu acho que a gente não percebe porque acho que a culpa às vezes são dos pastores, sabia? Eu fico pensando uma coisa, que talvez não é a tua situação, a tua realidade, mas para muita gente foi. Porque, por exemplo, para mim, eu vou para alguns lugares para pregar, e eu fico pensando assim, antigamente, quando eu não era tão conhecido, eu não tinha isso. Mas os últimos anos aí que o Dunamis tem crescido um pouquinho mais, eu tenho recebido muito convite. Eu ia, agora com a pandemia fechou tudo, mas eu ia, e daí o cara falava assim, Theo, a gente precisa de você. E eu falava, cara, eu não tenho data. Não, mas cara, a gente precisa de você aqui, era tal dia, tararara. Falei, cara, eu vou ter que ver se eu consigo mexer. E daí eu volto para casa, converso com minha esposa, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa aqui, um bem bolado, vamos chegar a um acordo. Faço um sacrifício, beleza, pego o avião e eu vou. Quando eu chego lá, cadê o pastor? Ele não tá nem sentado lá para me escutar. Daí eu fico pensando, por que então que eu tô aqui? Daí eu comecei a sacar. Sabe por que eu tô aqui? Porque a molecada pediu que eu tivesse aqui. E por isso que eu tô aqui. Não é porque o pastor gosta da minha mensagem. É capaz do cara nem saber que eu prego. É capaz de ele ter uma teologia totalmente diferente da minha.
E depois que o Theo pregou e o fulano tocou e o ciclano também fez o painel e depois trouxeram aquela outra banda, tira esses caras daqui, agora eles vão fazer falar nossas coisas e a molecada tá feliz. Então, quer dizer, eu fico pensando, o pastor de jovem, eu tô falando assim, a média do pastor de jovem do Brasil, ele tem que responder pro pastor sênior. O pastor sênior tem uma métrica de sucesso se o pastor de jovem está fazendo uma coisa bem feita. Quantas pessoas vão estar no congresso de jovens, na conferência de jovens? Então, o cara já está debaixo daquela pressão. Então, ele fala assim, cara, eu tenho que encher o congresso de jovens, eu tenho que encher a conferência de jovens, eu tenho que chamar gente que está bombando. Daí, pergunta pro povo, o que vocês querem? Ah, eu quero aquele youtuber, eu quero aquela menina lá que dança e canta aqui daquele jeito, eu quero aquele cara lá que faz aqueles vídeos assim, eu quero... Então, quer dizer, o cara não tem critério. Então, o cara tá trazendo um cara que é calvinista, um cara que é arminiano, um cara que não acredita nos dons, outro cara que ora em línguas. É uma salada de fruta, não tem linha teológica, não tem uma linha de ideologia, não tem um raciocínio coerente. Então, quer dizer, eu fico pensando, e aquilo vai alimentando. Então, quanto mais patamar que você dá, mais o cara fica bombado. Então, ficou um ecossistema. Faz sentido o que eu tô falando? Ficou um ecossistema de... Porque muitas igrejas não têm uma visão. São poucas igrejas que falam assim, olha, essa é a nossa visão. É isso que a gente acredita, a gente quer construir em cima disso. São poucas igrejas. Então, os ministérios jovens ficam refém do jovem. O que está tudo errado. Então, eu vejo que essa pandemia deu uma pausa. Para quê? Vamos apertar o botão reset. O que eu vejo como uma coisa positiva. Eu não sei se a gente vai continuar com essa frenesi de itinerante. E às vezes até melhor que não conheço. Por mais que eu faça. Sim, claro. Eu sou pastor de igreja local. É até bom que talvez para o pessoal dar um reset e fazer umas perguntas que talvez não estão fazendo. Será que eu estou discipulando jovens? Será que eu estou gerando Cristo na vida dessas minhas ovelhas? Será que eu consigo fazer esse pessoal casar saudavelmente, ter família saudável que espelha Cristo? Eu acho que as pessoas não estão fazendo essas perguntas. Isso é. Perfeito. E esse era o modelo de Jesus, é o modelo de Mateus, é o modelo de Lucas, que Jesus deixou no Evangelho para nós. Jesus foi muito claro deixar o modelo. Né? E por todo mundo pregar o Evangelho, fazer discípulo das nações. Isso. Quer dizer, nós temos que... Eu trabalhei... Qual foi a base das comunidades que você fala aí? Falou agora, citou agora mesmo, e que foi uma base do que trouxe um grande... O último avivamento do Brasil passou pelas comunidades. Porque foi o avivamento que trouxe o louvor, foi o avivamento que trouxe essa renovação dos dons. Só tinha um pastor que fazia tudo nas igrejas. Era proibido ter mais de um pastor. Nós é quem introduzimos liderança plural. Né? Foi a gente, foi nós mesmos. Minha geração, nossa, debaixo desse mover de Deus, né? Das comunidades que trouxe. Pastor de louvor, pastor de jovem, pastor disso, pastor daquilo, congresso de cura interior, quebra de maldição, família, discipulado. Tudo isso foi uma coisa que Deus, nós repaginamos a história da igreja. Bom, isso. Mas em cima do modelo, que é o modelo de discipulado, é o modelo de relacionamento de vida. E é o que você falou, eu concordo que Deus está por trás dessa pandemia aí. Eu acho que aí houve um grande equívoco, um grande erro, um acidente humano, maldade ou acidente de laboratório, ganância, um dos dois. Ou os dois, né? Arma biológica, vamos descobrir isso. Agora, a permissão de Deus está por trás disso. E essa permissão de Deus está tratando com a igreja. Está fazendo-nos deixar de ser Marta e ser Maria. Senta, adora, contempla, tira o melhor. Jesus, eu estou pregando sobre as quarentenas na Bíblia. Jesus teve quarentena. Para que Jesus foi para 40 dias no deserto? Jesus era um cara cheio do Espírito Santo, com a natureza de Deus. Mas ele foi tratar com os desejos. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Desejos. Quer dizer, ele foi na mente, ele foi viver o avatar dele ali, sem estar na matéria espaço-tempo. Ele estava no cérebro, porque na batalha do cérebro é que ele vivenciou aquilo lá, que ele poderia viver lá fora, e ele venceu no cérebro, porque depois ele não precisava vencer na prática, porque ele já tinha vencido na batalha da solidão, no coração, na mente dele, né? Então, isso é muito importante que você falou de o que estamos fazendo. O que estamos fazendo. E o que vamos passar, porque, Theo, você sabe, eu sou amigo, fui companheiro de viagens do Anacondia, um grande avivamentalista, o último grande avivamento da Argentina.
Argentina, eu conheço todas as olas de avivamento da Argentina, do Brasil. Estudei muito, lancei um livro, Avivamentos. Eu preguei com a Anacondia na Itália, em diversos países, juntos, nós dois. Sim. Aqui no Brasil. E o Anacondia fazia campanha na Argentina que dava 100 mil pessoas numa noite. Rosário, uau, 70 mil pessoas aceitando, uau, a Jesus. Rosário, Mendonça, né? Buenos Aires. Agora, eu voltei lá depois de 10 anos. Quando eu descobri isso que você falou na nossa geração, muita espuma. Mas o que vai ficar depois? O que vai ficar? O que vai ser só? O que muda uma nação? Sim. Pessoas transformadas. Igreja forte. Se você não tiver uma igreja, sim, forte, você... Aí eu voltei lá, porque ele era evangelista, né? Ele ganhava as almas e deixava com as, sim, igrejas. Eu voltei lá, não tinha quase ninguém. A igreja de Rosário não existe quase. A igreja de Mendonça, cadê aquelas 70, 80 mil pessoas por noite? Uau. 30 dias sendo evangelizado. Então, eu descobri uma coisa. Você pega um balde, enche de água, joga no chão, ele esparrama e não dá nada. Você pega a mesma água, põe no córrego, que tenha uma canaleta. Que tenha canaleta, ela faz um ribeiro. Então, nosso trabalho, nós não podemos sair assim, só fazer espuma e marolas. Nós temos que trabalhar com discipulado, formar gerações, passar o evangelho, colocar a paixão de abrir igrejas, colocar a paixão, isso, de pregar o evangelho, enxergar as nações que não têm igreja, enxergar, exato, aonde o varão macedônio passa por aqui e nos abençoa e nos ajuda. Uau. Beleza. Uau. Nosso papo tá bom, uau, demais, graças a Deus. Theo, para fechar, só mais uma colocação. Me fala rapidamente, para mim e para essa galera que está aí, sua percepção da diferença entre um influenciador e um discipulador, que é o que nós acreditamos. Eu te cortei lá atrás, quando você começou a entrar. Não fiz. Não, eu creio que o discipulador é o que o Senhor não nos chamou apenas para influenciar. A comissão é fazer discípulo. E o discipulador, ele já influencia. Então, quer dizer, o discipulador, ele já é um influenciador. Agora, não necessariamente o influenciador vai fazer discípulos. Então, se tiver que escolher entre um ou outro, eu vou ficar com ser um discipulador. Porque eu vou ser um influenciador e um discipulador. Eu vou pôr Cristo gostei, nele. Eu quero influenciar, amém, ele para ser como Jesus. É isso aí, beleza. Pô, nós vamos estar juntos no dia 25 de abril. No Descende. Isso, online. Vamos estar juntos. Online. Beleza. Amém. Theo, muito obrigado pela sua presença. Isso, obrigado, viu? Querido, vamos estar caminhando junto nesse Brasil. Obrigado. E vamos formar essa nova geração para a gente não perder. Porque amém, números nós temos hoje. O Brasil está evangelizando, mas nós temos que agora, sim, dar qualidade. Exatamente. Santificação, né? Qualidade de caráter, de vida, amém, de testemunho. Amém. E isso é o discipulado que faz. Isso, exatamente, é discipulado. Isso não é, exatamente, não é só esse discipulado que faz. Com a busca de Deus, com muito jejum, oração. Claro, amém. Com tudo. Amém. Obrigado, querido. Um abração. Obrigado. Um beijo para a esposa, para os kids, para a mãe, para todo mundo aí, tá bom? Para tua família também. Tchau, amém. Tchau. Para a Zoezinha. Fala para a Zoe que eu tô curtindo aquelas canções lindas dela. Eu vou uma hora que vamos curtir juntas. Valeu. Fica com Deus. Eu falo obrigado, Theo. Fica com Deus. Tchau.